Meus queridos irmãos, estamos no domingo, do quarto domingo do tempo da Páscoa, conhecido como Domingo do Bom Pastor. Todos os anos, o quarto domingo da Páscoa meditará uma parte do 10º capítulo do Evangelho de São João, que é conhecido como o capítulo do Bom Pastor. Esse ano, como é o ano A, nós vamos ler apenas os 10 primeiros versículos. Se vocês notaram, muito embora a gente chame este evangelho do Evangelho do Bom Pastor, nesse trecho Jesus não disse, eu sou o bom pastor. Ele disse aqui que eu sou a porta, não foi isso? Se a gente quiser ouvir o Bom Pastor, a gente tem que ir no ano que vem, na missa do quarto domingo do tempo da Quaresma do ano B, vai começar, naquele tempo disse Jesus, eu sou o bom pastor. Vai começar no versículo 11 e assim por diante. Mas então, se a liturgia nos propõe a meditação sobre a porta, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar do bom pastor, mas com essa ênfase na porta, que é como ele diz. Eu queria que nós, antes de meditarmos sobre o Evangelho, nós olhássemos a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Ela é a sequência, do discurso de São Pedro na semana passada, de que no dia de Pentecostes, Pedro então toma a palavra no meio ali, do povo de Jerusalém e começa a anunciar o Evangelho. E esse trecho especificamente do capítulo 14, capítulo 2, versículo 14, seguintes, de 36 a 41, como nós normalmente lemos, que é a segunda parte desse discurso, é um grande relato de como a igreja deve anunciar o Evangelho. E isso para nós é um grande consolo espiritual, porque aqui nós vamos entender se nós estamos, de fato, anunciando a Cristo como Ele deseja ser anunciado, com a força do Espírito, ou se nós estamos fazendo uma gentileza desnecessária com as pessoas, do modo como a gente vai fazer. Logo de início, a gente vê que Pedro, então, de pé no meio da multidão de gente de todas as nações, porque a gente está no dia de Pentecostes, ele começa dizendo que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza. Ele vai falar de um reconhecimento para aquelas pessoas que estão ali de diferentes nações, de modo que a gente entende que o cristianismo realmente é chamado a ser uma religião inculturada. E o que é inculturado? É colocado dentro da cultura. Então, nesse ponto, Pedro então eleva a voz e começa a falar em voz alta com eles a respeito dos mistérios de Deus acontecidos no Antigo Testamento, realizados em Cristo. Mas ele vai dizer o porquê disso. Ele vai dizer que todo o povo de Israel que reconheça com plena certeza, Deus constituiu o Senhor, o Kyrios, o Senhor, o Adonai, o Senhor de todas as coisas, e Cristo, o Messias, a este Jesus que vós crucificastes. O primeiro anúncio, então, de Pedro começou na semana passada, mas se completa na dimensão onde ele diz que a morte de Jesus tem um culpado, e esse culpado sou eu e sou você. Então, não é uma situação que aconteceu lá atrás, tadinho, mas o sangue de Cristo, todo o seu sofrimento e a sua paixão diz respeito a nós. Por isso que ele passou por isso tudo. E aqui, aqueles que escutam isso, vão ficar, como diz a primeira leitura, com o coração aflito, o coração movido por aquilo que Pedro disse. E é como se nós fizéssemos um eco daquilo que a gente viu na semana passada, Jesus explicando as Escrituras para os discípulos de Emaús, e o coração deles ardendo. Nesse caso, o coração ficou aflito, por quê? Porque eles foram tomados pelo espírito da contrição. Sentiram a dor dos seus pecados, sentiram o coração pesado diante daquilo que Pedro estava anunciando. E eles fazem uma pergunta muito direta. Pedro, irmãos, pede isso para ele e para os apóstolos. O que devemos fazer? E aqui é a grande marca de alguém que realmente escuta a palavra de Deus. Porque quando nós escutamos a palavra, nós escutamos e damos uma resposta a ela. E essa resposta sempre, Senhor, o que eu devo fazer então? Já que o Senhor morreu por mim, já que o Senhor deu a vida por mim, pelos meus pecados, o que eu devo fazer diante de tamanha obra de amor, de tamanho gesto? O que eu devo fazer? Pedro respondeu, convertei-vos. Curiosamente, a primeira palavra que Jesus diz no Evangelho de Marcos não é qualquer outra coisa que não convertei-vos. e crede no Evangelho, convertei-vos, o reino de Deus está próximo. É isso que a gente escuta. É a primeira coisa que sai da boca de Jesus. Convertei-vos.
Por quê? Porque no anúncio de Cristo, daquilo que Ele se manifesta dele mesmo, né, essa luz que é o Senhor, que vai entrando em todos os espaços da nossa vida, Ele nos mostra, com o poder da sua graça, as coisas que não estão alinhadas com o seu coração, que não estão orientadas da mesma forma. Por isso, o anúncio de Cristo é sempre sim o anúncio da divina misericórdia, que convida à conversão. A gente fala muito, né, da gente ser uma igreja em saída, sobretudo ao pedido do Papa Francisco. Mas nós não estaremos fazendo o serviço direito, como Jesus o faria, se nós também não convidarmos a cada pessoa humana, a cada homem, a cada mulher, diante da sua situação de vida, a converter-se. Porque é a experiência da conversão que nos conduz ao segundo ponto. Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. O batismo, então, é uma resposta que nós damos a Deus pela experiência do nosso desejo de conversão. Por isso que a gente vai ouvir muito a igreja dizer da gente viver o nosso batismo, vivamos como batizados, vivamos como filhos de Deus. O que a gente está dizendo? Que as pessoas vivam uma vida como filho de Deus, e não como filho de qualquer pessoa. É isso que a palavra então nos impele e nos coloca diante disso. E aí São Pedro vai dizer, vocês vão receber o dom do Espírito Santo, e essa promessa que o Senhor faz é para vós, para os vossos filhos, para aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, quiser chamar para si. E Pedro então testemunhava dizendo, né, salvai-vos desta gente corrompida, exatamente para diferenciar aqueles homens e aquelas mulheres que continuam ainda fechados em si mesmos, sem a experiência da conversão. E aqui vale a pena a gente se lembrar de Herodes. Vocês lembram de Herodes, que ele escutava João Batista, achava bonita a pregação de João Batista, chamava várias vezes, e João era o grande pregador desse monarca, por assim dizer ali, né? Mas, no momento em que ele foi colocado contra a parede, o que ele fez com Herodes? Ele o matou, ele não se converteu, ele o matou. E nós podemos também fazer isso, assim, no momento então onde a palavra nos impele, nos pede uma conversão, uma mudança de vida, o que a gente faz? A gente chuta o balde, a gente esquece de Deus, eu não preciso disso. Vejam uma coisa importante, muito embora a primeira leitura nos apresente essa dimensão daqueles que, iluminados pela graça de Deus, pedem a conversão e suplicam o batismo, nós poderíamos de uma maneira ingênua, e de uma maneira até presunçosa, achar, olha, se eu fazer a vontade de Deus, se eu cumprir tudo que Deus me pede, eu vou ter sempre uma vida muito feliz. Aí a gente vai ver o que Pedro diz. Caríssimos, se vocês suportam ou se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. Pedro está falando aqui de quê? Não que você está sofrendo por causa de uma escolha equivocada, por causa de um pecado. Não é deste sofrimento que ele está fazendo, porque eu posso muito bem me embriagar, tomar o meu carro e sem querer, querendo, né, porque tomei o carro com a consciência que podia acontecer, atropelar uma pessoa e me culpar anos e anos por isso. Esse sofrimento não é por amor a Deus. Esse sofrimento é por uma irresponsabilidade. Tantas outras a gente tem na vida, né? Como consequências dos nossos atos. O que São Pedro está dizendo aqui são as pessoas que vão sofrer pelo amor ao bem e à verdade. Que por amor ao bem, e aí a gente tem que lembrar do sumo bem, né? Que é Deus. Por amor a Deus, você vai sofrer muitas coisas, e realmente vai, porque se a gente se coloca numa dimensão de fazer a vontade de Deus, ou seja, fazer o bem, né, para buscar a verdade com a profundeza do nosso coração, não ser enganado, né, buscar realmente aquilo que Deus pede de nós, isso vai incomodar aqueles que não se movem pelo bem, não se movem pela verdade, ou que se movem apenas pelas suas conveniências, por aquilo que lhe é mais conforme, mais adequado. Pedro então está nos apresentando aqui a dimensão do amor ao bem em si. E quando nós nos convertemos, nós podemos, talvez, você pode ter ouvido essa primeira leitura, e quando a gente vê que o coração dos israelitas aqui fica aflito, você talvez possa olhar, nossa, eu tenho tantos pecados, eu tenho que vencer isso, vencer aquilo. E sim, de certo modo isso é verdade, mas o cristianismo é muito mais profundo que isso. Você mover-se com o medo do inferno é uma possibilidade, muitas pessoas se movem assim, mas esse não é o objetivo de Jesus. Nosso Senhor deseja que nós nos movamos pelo amor a Ele.
E aqui, considerando isso, é o que eu gostaria de que vocês entendessem a experiência do bom pastor, como nós falamos hoje, né? Quarto domingo da Páscoa, domingo do bom pastor, onde nós rezamos pelas vocações sacerdotais e as vocações religiosas. E por que eu digo isso? Quando, muito tempo antes de entrar no seminário, Dom Henrique Soares era muito acessível, acho que já disse aqui, ele mandou uma mensagem assim para mim, antes de entrar no seminário: se você não quiser perder a sua vida, ame todas as coisas que você fazer por causa de Cristo. Não é por causa do Papa, não é por causa do seu bispo, não é por causa dos fiéis, né? Ame por causa de Cristo. Isso que ele me diz, eu guardei profundamente, né? E acho que isso também devia ser escutado por nós. Nós, na igreja, não fazemos as coisas porque o Papa Francisco é perfeito, ou porque o Dom Paulo César também é o melhor bispo, mas porque Deus nos colocou naquela posição e nós somos chamados a ouvir aquilo que Deus fala através deles, mas, sobretudo, por amor a Cristo. Porque se for por amor a eles, todos, sem exceção, Padre Aderson, quem quer que seja, vão nos decepcionar. Pedro nos decepcionou, Judas nos decepcionou, né? Tantos outros papas nos decepcionaram, né? A gente pode ter alguma decepção com esse ou aquele outro, e a gente precisa entender quem é o verdadeiro pastor, né? Muito embora o evangelho de hoje nos chama a rezar para que Deus conceda à igreja numerosas vocações sacerdotais e religiosas segundo o coração de Deus. Confesso que quando a gente se aproxima da ordenação sacerdotal, a gente se pergunta muitas vezes se nós seremos capazes de corresponder a tudo que Deus pede de nós. Por quê? Porque eu tenho consciência de que não são mais só os meus pecados, são o reflexo que essas coisas manifestam no povo de Deus. Nenhum padre se perde, nenhum padre cai num pecado grave sem arrastar com ele uma multidão de pessoas. Por isso, então, como eu dizia hoje pela manhã com os irmãos, né? Um padre que realmente vive o seu ministério com amor, né, tentando aproximar o seu coração de Jesus, bom pastor, realiza algo muito profundo. Ele torna possível que as pessoas vejam o céu aqui na terra. Por que eu digo isso? Porque quando nós lemos no Evangelho aquela mulher que foi viúva várias vezes, né? E aí os saduceus chegam até Jesus e perguntam: não, essa mulher teve 7 maridos, não lembro se o número é esse, né? Quando ela morrer, na ressurreição dos mortos, no último dia, quem vai ser o marido dela? Aí qual que é a resposta de Jesus? Que bobagem que vocês estão falando, né? No último dia não vai ter marido nem mulher, ninguém vai precisar disso, não vai existir matrimônio, né? E aí a gente se pergunta, se Jesus disse isso, ele está colocando então que o matrimônio humano, né, que Deus consagrou, que Deus fez sacramento, é uma realidade desta vida. Na vida eterna, todos nós vamos ser chamados a sermos esposos e esposas de Deus. Ele é o nosso esposo. É com ele que nós vamos casar para o resto da nossa vida. É isso que vai acontecer na eternidade. Mas aquelas pessoas então que se casam nesta vida testemunham para aqueles então que vão se dedicar a Deus de modo exclusivo no celibato, de que eles não podem ser fechados em si mesmos. Eles precisam dar-se, eles precisam entregar-se uns aos outros para que então eles possam ter um ministério fecundo, cheio do amor de Deus, transbordante. Por isso que um padre não fere a castidade só se ele tiver um problema com alguma mulher ou qualquer outra coisa que o valha. Um padre fere a sua castidade na medida em que ele não é generoso, que ele não ama. Porque quando você não ama, você não é casto. E primeiro a gente precisa entender deste ponto. Castidade, então, nesse sentido, não sei por que me veio falar isso aqui agora, eu não tinha planejado, mas vamos seguir a graça de Deus aqui. É amar como Deus pede que nós amemos. Dar a vida, né? Entregar tudo, sem reservas, seja a minha esposa, seja a Deus, mas ofertar tudo. Portanto, um sacerdote, um padre que tem o coração de Jesus, bom pastor, e vive a sua vocação com integridade, com toda a alegria do seu coração, manifesta para todos nós aqui, né, uma coisa: o céu existe. E eu também quero viver essa realidade na eternidade. Nesta vida, eu começo a vivê-la de uma maneira primária, propedêutica, com a minha família, com a minha esposa, com o meu esposo. Mas eu vou viver como ele na eternidade, de modo que as vocações consagradas e as vocações matrimoniais dialogam entre si. Uma é um espelho para a outra.
Mas aqui, quando nós olhamos Jesus, então, neste evangelho, ele nos apresenta uma figura que para nós é diferente, porque a gente não mora na roça, por assim dizer, né? Ou alguém aqui já foi de fazenda. Quando a gente vê um rebanho de ovelhas, é diferente de um rebanho de gado, né? De vacas. Não é igual, é diferente. E essas coisas que Jesus vai falando aqui, talvez nos passem desapercebidas, porque nós não conhecemos este mundo. Então, vamos trazer algumas coisas aqui. Cada pastor tinha o seu grupo de ovelhas. Ele pegava as suas ovelhas, ia pastar e voltava. E todos os pastores colocavam as suas ovelhas dentro do mesmo curral, do mesmo redil, que tinha uma porta, e aí eles passavam ali, né, com o seu pastor, entrava na frente, as ovelhas seguiam atrás, e ali elas iam ter abrigo, né, para protegê-las dos lobos. Não tinha como todo mundo ficar cuidando das ovelhas, então era mais razoável que todos se ajudassem e tivessem um único redil, certo? Então, todos estavam ali. É por isso que a gente vai dizer, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é o ladrão. É aquele que vai roubar a ovelha dali, né? O dono das ovelhas sempre vai passar pela porta que ali dá acesso. A esse, o porteiro abre. Então, tem uma pessoa ali que é um porteiro, né? Que vai abrir para o pastor entrar. As ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. A gente escuta isso aqui, talvez não tenha dimensão, mas é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Uma vez, na internet, procurando um vídeo, e aí falaram assim, você queria entender o que é o chamado do bom pastor e da ovelha? Veja esse vídeo, né? E aí era um rebanho imenso de ovelhas, e o pastor fazia uma espécie de grito, como a gente tem os nossos, os que cuidam de gado, a mesma coisa, né? As ovelhas dele, todas vinham para o lado dele. As outras ficavam lá e separadamente ficavam juntos dele, né? Ao ponto, então, que o pastor era aquele que dava nome a cada uma das ovelhas. Vocês imaginem, as ovelhas todas misturadas ali, quando ele cantava ou quando ele gritava, todas saíam só porque era o pastor delas. Isso acontece até hoje. Se vocês olharem no rebanho de ovelhas, é isso que vai acontecer. Elas escutam a voz e seguem o seu pastor. Então, pode vir qualquer outra pessoa chamar, elas não vão. Elas vão simplesmente com aqueles que ela considera o seu dono, o seu cuidador. Não seguem o estranho, fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus, então, vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. Ele vai falar daqui a pouco que ele é o bom pastor, mas vamos olhar para a porta, né? O que é a porta? É aquela, né, passagem, por assim dizer, como a gente vê no quadro da Divina Misericórdia da nossa paróquia, que não é quadrado, mas tem a forma de uma porta, né? A gente tem a forma de uma porta, porque é por ali que a gente passa para ir para o abrigo, para ir para a segurança, e aí a gente vai entender o refrão do Evangelho, né? Pelos prados e campinas ele me leva a descansar, né? Então, por meio dessa porta, por meio de Cristo, é que nós vamos fazer esse movimento. E aqui eu queria ligar isso com o que eu falava antes. Se nós na igreja não aprendermos, como católicos, a viver a nossa vida concreta, nossa família, no nosso trabalho, nas paróquias, por amor a Cristo, nós vamos sempre estar mendigando o amor de coisas, de pessoas. Isso é uma bobagem. Nós precisamos realmente nos mover pela dimensão do amor a Deus. É isso que norteia a nossa vida, por amor a Cristo. Cristo Jesus, então, nos chama hoje de modo muito concreto a sermos, a cada um de nós aqui, o porteiro. Porque a gente não é a porta e a gente não é o pastor, né? Então, o que é o porteiro? O porteiro é o que abre a porta, né? Para que o pastor passe e conduza as ovelhas para um lado e para o outro. Sei que muitos de vocês aqui moram em apartamentos, aqui nesses blocos próximos de nós. O que é interessante do porteiro, né? O porteiro sabe todo mundo que entrou e saiu, mas ele não é íntimo de ninguém. Difícil, pode ser que vocês já conheçam há muito tempo, mas normalmente o porteiro não entra na sua casa. O porteiro simplesmente é aquele que só liga assim, senhor fulano, tem alguém aqui que quer falar com o senhor, pode subir? Não pode subir? Não é isso? Ele só aponta. Nós somos chamados, então, como fiéis, a sermos porteiros, ou seja, não reservar a graça para nós no sentido de tomar as pessoas como sendo coisas nossas, mas apontar as pessoas para aquele que é o verdadeiro pastor, apontar para onde elas devem seguir. E isso é amar o bem. Porque se o maior bem que pode existir para uma pessoa é ter a experiência da vida eterna e a salvação, qual é a nossa maior preocupação com quem quer que seja? Que essa pessoa conheça e ame a nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós nos preocupamos com isso, e isso se expressa de diferentes maneiras, seja por necessidades materiais, seja por necessidades concretas, mas, sobretudo, por uma experiência de intimidade, de comunhão com Deus,
nós vamos realmente viver uma experiência de cristãos. Nós vamos ser esses braços, né, do corpo de Cristo, dispersos na humanidade, e vamos ir nos lugares onde Cristo, ou o sacerdote, o padre Aderson, o padre Eduardo, ou qualquer padre, ainda não conseguem ir. Mas vocês podem ir, exatamente dando esse espaço, né, como porteiros, para deixar aquelas ovelhas passarem pela porta, passarem pelo Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje é um dia de que nós rezemos realmente pelos sacerdotes. Temer, né, ferir o povo de Deus, né, é uma coisa boa no meu caso, né, para qualquer padre também, né, como vocês também. Temer, ferir o coração de Deus também é uma coisa boa, né? Porque se a gente fere o coração de Deus e com isso, com o nosso escândalo, né, a gente leva as pessoas ao pecado, que tristeza, diz o Evangelho, né? Era melhor pegar uma pedra, amarrar no pescoço e jogar na água, né? Porque nós não temos o direito, e não só o padre, mas nenhum de nós, de ferir a imagem de Deus por causa de uma coisa que nós fazemos por alguém. Então, é sempre muito mais profunda a dimensão dos nossos pecados. Não é simplesmente você ter machucado alguém, está triste comigo, mas dependendo do seu lugar como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como filho, você de algum modo deturpa um pouco a presença de Deus em ti e no outro. Você não olha isso. Por isso a gente precisa ter um cuidado de amar a Jesus com todo o carinho do mundo nestes nossos irmãos e irmãs, naqueles que Deus nos deu, na igreja, o Papa por amor de Cristo, a igreja pelo amor de Cristo, né? Isso nos move a ir à essência, àquele que nós devemos seguir, Cristo, o sumo e bom pastor. Que Deus nos ajude hoje a viver uma experiência nova, né, de dependência de Deus e de nos colocarmos na disposição da conversão. Se nós nos colocarmos na disposição da conversão, o nosso coração certamente será um lugar muito rico do amor de Deus e será uma experiência muito nova para as pessoas. A gente pode até falar muito do acolhimento espiritual das pessoas, e nós acolhemos. Mas se eu não for capaz, e nós não formos capazes, com a caridade, com muito amor, dizer aquilo que o irmão precisa ouvir, nós estamos tirando dele um direito dele. Saibam, vocês têm o direito de conhecer todo o patrimônio dogmático, moral, espiritual da igreja. Se nós sacerdotes, se nós fiéis leigos engajados começamos a esconder, dizendo, não, isso aqui não é importante, isso aqui eu não concordo muito, eu estou tirando um direito que é seu. É seu direito perceber isso, porque Cristo precisa ser anunciado com toda a potência da voz que Ele tem, e não simplesmente com as migalhas. Nós podemos até, enquanto cristão, nos contentarmos com as migalhas, mas a gente pode morrer de inanição sem saber. A experiência de Jesus, do Cristo ressuscitado, nos chama a experimentar, né? E com muito amor, com muita caridade, no processo de conversão, que é para toda a vida mesmo, né? Deixando essa palavra de Deus alcançar esses lugares, nos deixando ser conduzido pelo pastor, que nos leva para descansar, nos leva para comer fora, volta depois para tomar água, todas essas coisas, sempre orientados pelo pastor e passando ao mesmo tempo, seguindo o pastor que é Cristo e passando pela porta que é Ele, estreita, mas que é a única que nos conduz para a vontade de Deus, que é a mesma coisa. Vontade de Deus significa a minha felicidade. A minha felicidade está na vontade de Deus. Distante de Deus a gente não pode ser feliz, por quê? Porque Deus é a suprema felicidade, é o sumo bem, é a suprema graça. Escolher não amá-lo é escolher não ser feliz. Que Deus então nos ajude a viver essa experiência e que nós rezemos nessa Eucaristia com muita piedade, com muita fé, pedindo a Deus que envie santas e numerosas vocações sacerdotais. Assim seja. Creio em Deus Pai,